Juiz Johnson, boa parte dos pais que estão aqui, professores, tiveram a sua juventude na época da ditadura militar e viram a abertura democrática no nosso país. Uma sociedade democrática de direito que garante estatutos como o da criança e do adolescente, e uma sociedade de profundas mudanças em seus aspectos de comunicação, de acesso à informação. Como o senhor vê este tempo de mudança e também de aumento da transgressão? Em primeiro lugar, boa noite. Mais uma vez, agradecer o convite, David, para participar do programa Opinião. Agradecer o convite, professora Maria Helena, para estar na mostra, a Escola Madre Bárbara, a escola que está sob o aspecto pedagógico e educacional, educando os meus filhos, que já estão aqui há 3 anos. O Luiz Felipe, que está sentado um pouco atrás ali, é o meu mais novo, né? Com 8 aninhos de idade, já criado nessa instituição desde cedo, e o Fernando, que eu não vejo ele aqui, deve estar correndo por aí, né? Porque é mudança de época, né? É mudança de época ou época de mudança? Esse debate é extremamente importante. Extremamente importante quando eu olho, né, vendo a todos aqui, muitos dos jovens que estão aqui eu conheço, porque convivem com os nossos filhos, né, doutor Fioroli? Convivem com os nossos filhos, e nós conhecemos um pouco do mundo deles, que é um mundo de mudança. Quando se fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, David, pouco se conhece e muito pouco se debate daquilo que o Dr. Beto Grill falou há pouco tempo, né? Desse prolongamento necessário, o porquê desse prolongamento. E não se usa mais, pouco se está se usando a expressão criança ou adolescente. Criança para a idade bem tenra mesmo, né? Mas especialmente para o jovem, e hoje se fala jovem. E nós temos, desde o dia 8 de agosto deste ano, né, e que levou algum tempo para ser promulgado, o Estatuto da Juventude. E o Estatuto da Juventude, ele é um marco histórico no Brasil, porque, e ainda não bem compreendido no nosso meio, né? No nosso meio não bem compreendido ainda, não se sabe quem é o juiz do jovem, não se sabe quem é que vai assegurar. Quando eu digo juiz, não é autoridade. Quando eu digo juiz, é aquele que vai assegurar todos esses direitos e deveres, a todo direito à correlação de um dever. Quem vai assegurar a garantia de todas essas políticas públicas instituída nessa lei federal, que é 12.892, agora de agosto de 2013. Ainda se debate muito pouco a respeito do Estatuto da Juventude, e que é uma conquista histórica do povo brasileiro, especialmente da juventude brasileira. Por quê? E por que do Estatuto da Juventude? Eu quero entrar um pouquinho nesse tema, David, porque ele é muito pouco conhecido. O Estatuto da Juventude, ele vem na onda de uma mudança que ela tem alguns aspectos de cronologia. Nós, e quando o vice-governador diz que nós estamos já numa fase final, nós não estamos numa fase final, com todo respeito. Nós ingressamos, né, na segunda metade das nossas vidas. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, uma pessoa com 50 anos era uma pessoa que já estava saindo do mercado de trabalho. Há pouco tempo atrás, uma pessoa com 50 anos, ela não poderia ingressar no mercado de trabalho, ela não poderia fazer um concurso público, né? Fruto do avanço da medicina, da ciência da medicina, né? Nós teremos,
daqui a alguns anos, décadas, e não muito mais do que 2 ou 3 décadas, nós teremos uma média de vida útil bem próximo dos 80 anos, média, né? E nós teremos, e já temos essa realidade de conviver com pessoas de 90 anos e teremos seguramente, né, no nosso país, teremos a realidade de viver com pessoas com quase 100 anos, né? Isso é fruto de uma evolução da ciência médica e que produz, né, uma consequência muito importante, qual seja, é necessário assegurar as pessoas mais longevas e a toda uma geração que está atingindo a longevidade, é necessário assegurar uma vida útil, uma vida de trabalho, uma vida como ele levou aos 30, aos 40, aos 50, né? E como não se levava até bem pouco. Porque a partir dos 50, 60 anos, né, o caminho era a aposentadoria, né, e a pessoa passava a viver de uma forma não pragmática no meio social. Isto se chama, e isso eu quero deixar bem claro, isso se chama o que hoje é o fenômeno que se chama moratória social. É necessário, então, que nós, isso é uma realidade, e esse debate é muito importante, eu considero ele de importância fundamental. É necessário que nós seguramos o ingresso no mercado de trabalho, porque nós não temos mercado de trabalho para todos, né? É necessário que nós preparamos o jovem para o ingresso no mercado de trabalho, né? Até bem pouco tempo atrás, e eu comecei com idade extremamente precoce, eu comecei a trabalhar com 13 anos, não tinha 14 anos. Quase todos nós, com pessoas com 50 anos de idade, né, começamos a trabalhar com 13 anos. Hoje é praticamente impossível, a não ser como um aprendiz sem carga de trabalho, sem muitas responsabilidades. Então se traz um estatuto da juventude e que praticamente empurra, né, esta idade, esta juventude, e aí não se fala mais em adolescência, se traz o jovem para uma idade de 29 anos. Isto previsto legalmente. E com todas as políticas públicas para garantir saúde, educação, profissionalização, né? Um pacote de políticas públicas as quais nós não temos presentemente e com sérias dificuldades de implementação. Essa é uma discussão muito séria, né, do prolongar a entrada no mercado de trabalho, de prolongar a vida estudantil, para que nós asseguremos, né, aos de mais idade, né, a sua permanência no mercado de trabalho. Eu dou um exemplo. Até bem pouco tempo não, previsto constitucionalmente hoje, a aposentadoria no serviço público era compulsória aos 70 anos. Daqui a menos de meia década, menos de 5 anos, vai cair essa aposentadoria compulsória. Porque hoje se chega no serviço público aos 70 anos com saúde, com rigidez mental para se prosseguir trabalhando, né? Então, para mim, época de mudança de época, né? Nós vivemos efetivamente, né, uma mudança de época. E são essas características geracionais, e eu digo características geracionais, muitas delas, né, trazidas pelo fenômeno, principalmente pelo avanço da medicina. E esta questão, David Fioroli e Beto Grill, eu acho muito importante essa discussão, principalmente, né, de que o jovem se prolonga a entrada dele no mercado de trabalho, se prolonga a vida estudantil,
e eu tenho para mim, um certo, e isso eu trago para o debate, porque eu não tenho conceitos fechados a esse respeito, eu trago com uma certa preocupação, porque as nossas experiências de entrar cedo no mercado de trabalho, de trazer um pouco de responsabilidade, né? Isto formou a nossa personalidade. E hoje, o jovem, ele está um pouco, e eu penso que com esse prolongamento, né, que o Estatuto da Juventude traz, ele traz uma característica de desresponsabilização, né? Se vai a uma faculdade hoje, seguramente ele vai empurrar. A entrada no mercado de trabalho, ela vai ser prorrogada, está sendo prorrogada, é uma realidade nossa presente para depois dos 25 anos de idade. Essa questão, Carlos, levantada pelo juiz Johnson, remete a uma questão de liberdade. Estudava com meus alunos em filosofia um dos períodos mais encantadores do século XX, que é o existencialismo, e tenho certeza que, além de ser um conhecedor, tu és um admirador de Jean-Paul Sartre, no qual uma das premissas da escola, tanto da escola de Frankfurt como do próprio Jean-Paul Sartre, era de que é a essência do ser humano a liberdade. A Constituição de 88 garantiu a liberdade e cabe ao Estado e à sociedade, seja ela organizada da forma que for, o resguardo constitucional. Mas, ao mesmo tempo que na pós-modernidade a liberdade é encarada como uma das grandes proeminências do Estado, vê-se isso desde a Bill of Rights, Declaração de Direitos, inglesa de 1889, até os dias de hoje, a liberdade sendo assumida e sendo ponto pacífico e essencial, não toma viés, muitas vezes, de libertinagem e descompromisso com os deveres, com a ética e com a moral? Responderia claramente que sim. Sem dúvida, responderia sim. Esse sim é baseado na experiência da infância e juventude em Lajeado. 2013, nós operaremos na infância e juventude, todas elas homologadas pelo Poder Judiciário, na vara da infância e juventude do Dr. Johnson, provavelmente mais de 100 menores que estão em acolhimento no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. 2012 foram 75 jovens. 2013, então, ultrapassaremos 100 jovens, provavelmente até 115. Em todas as audiências que fazemos, segundas e terças-feiras, à tarde, nós temos constatado, diária e diretamente, que esse abrigamento, entre aspas, familiar, esse prolongamento da juventude, as consequências que vão aparecer na vida social e na vida jurídica do Estatuto da Juventude, mostra esse perfil que o Dr. Johnson falava do acomodamento do jovem. Mesmo que Sartre falava que o existencialismo é o humanismo, nesse momento eu, David, recordo Nietzsche. Eu sei que é uma leitura densa, difícil,